E aí, galerinha, quem vos fala, Mago das Sombras. E hoje eu venho aqui para nós falar um pouquinho sobre cremação dos bruxos, enforcamento, ou por que isso acontecia muito. Talvez vocês escutem algum barulho, mas aqui, pessoal, tô com a agenda cheia, cheia mesmo. Meus assistentes estão os dois doentes. Até chamei uma outra seguidora agora do templo aqui para me ajudar. Tô aqui, talvez vocês escutem barulho porque eu tô aqui fazendo os rituais. Que isso é muito importante, o magista saber fazer o ritual, não pagar que nem estão pagando aí para fazer e não sabem fazer o ritual. Mas vamos se descontrair um pouquinho com uma história, que é história verídica e é uma história que ela vem até os dias de hoje, mas não com a agressividade do passado, tá? Não com a agressividade do passado. O WhatsApp do Mago é mais 5551 98285 6012. Eu tô aqui na área externa do templo, na área externa do templo. Aqui é o templo de Lúcifer, aquele ali é um manequim, não é o Exu, tá, pessoal? Eu tô aqui na área externa do templo aqui, realizando os rituais hoje, porque a madrugada tem e daqui a pouco começa os atendimentos. Por isso que eu chamei a outra seguidora para me auxiliar, porque entre um atendimento e outro eu consigo fazer, mas depois eu consigo. Mas vamos começar pelas bruxas de Salem. Por que as bruxas de Salem foram enforcadas e não cremadas? Nos séculos passados, todos os bruxos, até os dias de hoje, tá? Os bruxos eles têm que ser queimados e cremados. Após nossas mortes, dos magos, dos bruxos, das bruxas, é de dever da família cremar o nosso corpo. A gente não pode ser enterrado, tá? Isso daí eu explico para vocês em um outro vídeo. Mas talvez com um pouco desse vídeo você já consiga entender. No passado, as bruxas elas eram queimadas vivas porque tem a história e vem até os dias de hoje que diz: todo aquele mago, aquele bruxo que realiza feitiços, feiticeiros, o corpo é apenas uma chave que desencadeia isso. Na cabeça do ser humano, quando queima o corpo, que queimou, perdeu sangue, não tem mais nenhuma parte do corpo, a alma ela não pode retornar em outro corpo. Isso existe na fase de palavras deles do passado. Não é verdade, tá? A alma, depois que ela sai do corpo, por qualquer motivo, desencarne ou tragédia, ela tem os espaços dela, tanto de bruxo quanto não, tá? O que vai mudar é a função do pós-terra. Isso muda. Antigamente, no passado, eles matavam as bruxas. E todos nós sabemos, pessoal, eu sou formado em publicidade, em marketing, e estou me formando em enfermagem, né? Não técnico, mas enfermeiro padrão. Então nós sabemos que o corpo, depois da morte, ele tem os espasmos. Espasmo esse que as pessoas necessitam, acham que é a alma do bruxo que está voltando, ou da bruxa. E era o que acontecia no passado. No passado, com a falta de informação deles, o corpo tinha os espasmos, né? Que é aquelas contração das mãos, até mesmo dizem, né? Isso acontece também no dia de hoje, que pode vir a levantar como se estivesse mexendo com respiração, mas aquilo ali é uma junção de oxigênio dentro do corpo que modifica. E nessa função toda de espasmos, eles acreditavam que o bruxo e a bruxa reviviam. Então foi onde eles começaram a cremar os bruxos e as bruxas. Eu ia deixar para o próximo vídeo, mas eu vou até falar aqui. O porquê que hoje em dia os bruxos e as bruxas são cremados. Por causa que nós carregamos insígnias no corpo, tá? Carregamos insígnias no corpo, em certas outras partes do corpo, que são ligações nossas com o astral. Então a nossa pele ela precisa ser queimada para que não seja tirada, tá?
esse tipo de insígnia, mesmo sendo numa tatuagem, mesmo sendo numa tinta, ela é como se fosse uma ligação, ela é como se fosse um elo teu com o lado de lá. Em alguns momentos, nesses elos aqui, nós realizamos alguns rituais, tá? Aonde de cima dele sai algum sacrifício, algum selamento. É por isso que o corpo do bruxo ou do mago tem que ser cremado, tá? E não existe essa história de os teus selos, as tuas insígnias, a tua identidade tem que estar ou no obscuro. Não existe isso, gente, tá? Não existe mesmo isso. Mas por que que as bruxas de Salem foram enforcadas e não cremadas? Isso é uma dúvida que muita gente tem. A história não conta, a história só conta que elas foram enforcadas. Na verdade, as bruxas de Salem, elas são conhecidas porque existiu um público-alvo que reuniu aquelas 19 pessoas e falaram: vocês são bruxas porque vocês fazem magias, vocês fazem o oculto aparecer. Pessoal, na verdade, elas não faziam o oculto aparecer não, tá, gente? E elas nem bruxas eram, tá? Ficou conhecida como as bruxas de Salem, mas elas não eram bruxas, tá? E no meio da conspiração, porque elas iam ser cremadas, né? E no meio daquele alvoroço do povo de crema, não crema, vamos levar para o meio do público para cremar, porque elas são bruxas, blá 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 blá, que vocês veem em filme. Rolou um murmurinho que elas não poderiam ser bruxas, que talvez elas não fossem bruxas. E isso ocasionou a insegurança, porque na época quem não era bruxo e cometia algum crime muito grave era enforcado, né, decapitado. E agora o que a gente faz? Se queimarmos elas como bruxas, vamos considerá-las bruxas. Mas, em contrapartida, o povo diz que elas podem não ser bruxas. E isso poderia, na época, ocasionar um transtorno. Foi resolvido, então, enforcar as 19. Das 19, 4 eram bruxas, tá? 4 eram feiticeiras. A gente chama de bruxa porque eram feiticeiras. 4 eram feiticeiras. Aquela história, gente, de que elas se transformavam em um troço terrível, na verdade não é que elas se transformavam. Existe uma magia que tu faz que é o espelho da escuridão, tá? O espelho negro. Esse espelho negro, tu reflete a imagem de algo que tu deseja. E existe a forma de tu fazer isso em conjuração, tá? Existem conjurações, só que é feito no latim. É feito no latim, essa conjuração, para que aconteça. Assim como muitos outros rituais são feitos no latim, eles são feitos na língua portuguesa, né? Não são feitos hoje em dia que tu vê os magos aí realizando rituais na língua portuguesa. Nós vamos realizar um ritual aqui, eu vou botar para vocês o ritual na língua latim. Então, existia, mas aí elas não se transformavam, dava a sensação da pessoa ter visto algo ruim. E muitas vezes era na noite que eles procuravam, então ficava aquela ideia. Eu vi, mas não tinha certeza das coisas, entende? Então, na verdade, das bruxas de Salem eram 3 ou 4 que eram bruxas mesmo, que eram feiticeiras mesmo, tá? Mago, enforcaram. O corpo teve espasmo? Teve espasmo. De todas tiveram espasmos, como normal. E no final, que é outra coisa que a história não conta, depois que realizaram o enforcamento delas em público, ao enterrar, colocaram fogo nelas. Porque tinham a certeza, eles, que elas eram todas bruxas. Na cabeça deles, essas bruxas, essas almas não voltariam, tá? Se hoje nós estamos aqui fazendo magia, certamente é por causa que existe um elo lá do passado, né? Bruxos que é bruxos, magos que é magos, mestres de quimbanda, todo mundo tem um elo na família. Isso pode ser do que for. Mas a história das bruxas de Salem é por causa disso. Então eu digo pra vocês, elas eram bruxas? 4. 3 ou 4. Não vou dar 4, sim. 3 ou 4. E as outras eram pessoas comuns, tá? Cometeram algum crime, podem ter cometido algum crime na época de não conjurar
Apesar que tudo é conjuração, né? Mas não conjurar. Elas podem ter cometido um crime naquela época de espraguejar. Espraguejar a pessoa. Tomara que tu fique doente. Isso daí. Esse pode ter sido o crime delas. Mas não por conjurar, não, pessoal. Tá? Olha eu com a colher. Não pra conjurar, então. Não. Tá, pessoal, rituais de alta magia é feito com colher de pau, tá? Colher de pau, pedaço de madeira, não é feito com colher de ferro, tá? Que nem... É só você começar a anotar os vídeos por aí. Conjurar, tá? Isso sim, poderia ter acontecido, mas não foi uma feitiçaria que elas fizeram. As outras 4 morreram, na verdade, coitadas, as outras 3, 4 bruxas mesmo morreram no embalo delas tudo, né? Porque daí elas estavam tudo reunidas, eram conhecidas de lavagem de roupa, né? Conversando, quando foram pegar as 19, porque daí uma foi defender a outra e foi indo, era um clã. Então, na verdade, a história da bruxa de Salem, eu tô, na verdade, não contando a história dela. Porque a história das bruxas de Salem são outra história, né? O que eu tô fazendo é um resumo do porquê que elas foram enforcadas e não cremadas como tradicionalmente eram feitas naquele período, né? E explicando para vocês também o porquê que nós, magos e bruxos, somos queimados também, cremados após a morte. É mais ou menos para você ter um conhecimento do quanto o ocultismo ele é espaçoso, o quanto o ocultismo ele necessita. Uma tatuagem, na verdade, às vezes dói, mas não é uma tatuagem em vão, né? Eu não gosto de agulha, gente. Eu faço tatuagem porque eu tenho que fazer, né? Aqui tem história. Isso aqui é história. A coruja é história. Os galhos secos são história, né? O pinho é história. É história do quê? É a história das coisas que magos e bruxos realizaram, inclusive de rituais também que eu realizei. E teve um impacto na minha vida, o qual eu desenhei para nunca esquecer, né? E isso a gente não pode levar conosco pro caixão. Essa história ela tem que ser cremada pós-morte de todo mago e bruxo. Gente, quero deixar um forte abraço para vocês. Até nosso próximo encontro. Chama no WhatsApp e vamos conversando. Um forte abraço do Mago das Sombras.